Olá pessoal, eu sou Verônica Silva e hoje é dia de Ver na Web. Tô aqui na correria da mudança, mas eu não podia deixar vocês sem nenhum vídeo aqui no canal essa semana, né? Então eu trouxe uma live que nós fizemos lá no Facebook, mas a gente vai aprender cerejas e também um caneco ágata amarelo. Quer ficar por dentro de tudo que acontece, dos vídeos novos, da correria do dia a dia? Então, ó, já me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook e se quiser também o Telegram. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Agora, bora lá pra aula, lembrando que é um ritmo um pouquinho diferente, porque é uma live que aconteceu no Facebook e que eu tô trazendo aqui pra vocês, tá bom? Eu vou fazer essa caneca amarela, tá? Então, a gente vai pintar uma caneca bem amarelinha. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar o amarelo ouro. Tá vendo que tá meio tremidinha a imagem, que parece luz, mas não tem luz nenhuma acesa, viu? Ó, e se eu colocar a luz também vai ficar mais forte, então eu não vou colocar. Esse tremidinho não sou eu. É realmente a luz que tá diferente aqui. Certo? Obrigada, Ana Paula, por colocar as minhas mídias. Pessoal, se vocês tiverem interesse em curso, em projeto, me chama no WhatsApp, tá? Eu fico à disposição. Eu fico à disposição de vocês, então fiquem à vontade para me chamar, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo só mudar um pouco essa questão da luz, só pra ter certeza que não tem nada que dê pra fazer. Ó, vou passar um negócio na frente de vocês aqui. Só pra ver se eu consigo mudar, porque eu sei que tem gente que tem, às vezes, labirintite, pode se incomodar um pouco com essa luz aí. Gente, não tem como mesmo, viu? Não tem como eu tirar. Tá vendo, ó? Ele fica... Ah, peraí. Acho que agora eu vai. Certo? Bom, vamos lá. Vamos começar a pintar, que é o que importa, né? Vou fazer aqui um pedaço. A gente vai fazer duas cores nesse daqui. Nós vamos trabalhar o amarelo e vamos trabalhar também o mostarda. Pode ver que o meu risco tá um pouquinho diferente do risco de vocês, porque eu fui mudando alguns aspectos dele conforme eu fui riscando. Então, quando eu mandei pra vocês, eu já mandei com algumas diferenças, tá? Vamos lá, vamos começar. Então, eu vou começar aqui, nas cores mais escuras, onde eu quero, com o mostarda. E aí, eu não vou preencher tudo de mostarda pra depois ir colocando amarelo, não. Eu vou fazer pedacinho por pedacinho, ó. Aqui eu já venho com amarelo. Tá vendo? Aqui eu já vou com amarelo, ó. Pra mesclar bem uma cor na outra. Por quê? Porque, por enquanto, a gente não tá fazendo luz e sombra propriamente dito. A gente tá fazendo só o preenchimento. Vê, não posso fazer o preenchimento pra depois eu colocar essa cor mais escura? Não posso preencher tudo de mostarda pra depois colocar a cor mais escura? Gente, até poderia, tá? E tem muitas técnicas que usam assim. Só que eu acredito que a cor, ela fica bem bonita quando a gente usa ela de forma mais pura. O que isso significa? Se eu passar tudo amarelo pra depois passar o mostarda, aqui pra vocês assim é na natural, no que sobrar, né, onde eu quero mais escuro, a cor, ela vai mudar um pouco. Por quê? Porque é uma cor em cima de outra cor. Então, sim, ela sofre uma leve alteração. Então, para que isso não aconteça, eu gosto de usar a cor como ela é. As cores são tão lindas, né, no caso da True Colors, fazem cores tão vibrantes que eu gosto de usar a cor como ela é, tá? Ó, tentem preencher também já seguindo o movimento da pintura, que é assim, certo? Que é de cima pra baixo, ó. Na vertical. Quem faz curso comigo sabe que eu tenho um sério problema com direção. Então, às vezes, eu falo, em cima, vai pra esquerda, eu tô indo pra direita. Aqui, eu posso passar em cima dos cabinhos, tá? Ah, mas por que você tá passando por cima dos cabinhos? Vê? Porque vai dar pra eu enxergar embaixo o risco. E ao mesmo tempo, eles são bem fininhos. Então, não tem problema a gente fazer isso. Vou riscando assim, ó. Pintando, né? Riscadinho. Na vertical. Podem ver que às vezes eu dou algum movimento na diagonal. Algum movimento pro lado. Só pra preencher a trama do tecido.
Mas eu sempre acabo o processo, deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá, e vou virar um tiquinho só, tá? Às vezes, é muito importante a gente virar, e eu sempre aviso quando eu vou mexer, tá? Por que que eu aviso, gente? Qual é o amarelo que eu tô usando? Eu tô usando amarelo ouro, tá? Por que que eu sempre aviso quando eu vou mexer o celular, quando eu vou virar? Porque tem gente que tem labirintite, tem gente que pode se incomodar. Acontece, né? Tem pessoas assim e faz... E eu acho que é importante a gente avisar pra pessoa não se incomodar, né? Ou já saber, não vou olhar agora, porque senão a Verônica vai mexer, vai me dar tontura. Eu, dependendo do que eu tô assistindo, às vezes, quando mexe a tela assim, eu fico tonto. Ó, mais do que o normal. Ó, vamos preenchendo tudo. Então, eu coloquei o tom mais escuro aqui em cima e aqui embaixo, tá? O que que a gente tá fazendo? É luz e sombra? Não, ainda é o preenchimento. Então, o que que você colocou só nesses lugares? Porque a gente já quer começar a dar aquele aspecto mais envelhecido pra nossa peça Ágata. O nome dessa peça aqui é Ágata. É uma caneca Ágata, porque é o jeito que ela é esmaltada, é o jeito que ela tem os desenhos dela. Então, a gente chama de Ágata. Vocês viram que esse aqui eu não passei por cima? Não sei por quê, porque eu fui conversando e não passei. Então, eu vou passar para evitar que dê trabalho depois, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Quando é pequeno assim, eu não vejo problema em passar por cima, porque assim eu não tenho erro de continuidade. O que que é erro de continuidade? Por exemplo, eu coloquei o mostarda aqui e logo em seguida já não tinha um tom mostarda aqui, tava muito claro. E aí, se eu não faço dessa forma, às vezes eu não consigo combinar as cores, deixar as cores harmoniosas. A mesma coisa acontece quando eu vou fazer transparência. Eu gosto de fazer a transparência já pintando o fundo, porque eu acho, às vezes, que eu posso não conseguir fazer a continuidade. Ó, aqui eu vou no cantinho com o 421, tá vendo? Como ele é um pincel chatinho, ó, fica mais fácil. Gente, se tiver muito distante a imagem, se vocês quiserem que aproxime, vocês me falam, tá? É que como a gente não tá fazendo detalhe, então, tá só preenchendo, então eu acho que não tem problema deixar nessa posição, tá? Vamos fazer a parte interna da nossa caneca agora? Vou colocar um pouquinho mais só de amarelo ouro aqui. E agora, a gente vai para a parte interna da caneca. Então, compartilhando a live, porque eu vou fazer sorteio e eu vou conferir tudo, hein? Eu vou conferir vocês vão ter que me passar um número por telefone, o número das outras lives. Essa live aqui não tem número, porque vocês já estão aqui, né? Agora, a live, as outras 4 lives tem número. Então, vocês vão ter que me passar esse número. E eu vou conferir se vocês assistiram direitinho a live. Eu tenho tudo anotado que as meninas me passaram, hein? Compartilha, marca alguém aí nos comentários. Quanto mais você comentar marcando alguém, mais chance você tem de ganhar. Vai ganhar flores lindas para fazer suas caixinhas, seus materiais de scrap, da Ana Paula. E vai ganhar também aqueles 5 projetos que eu mostrei no comecinho da live. Ó, aqui trabalhei com mostarda e com o amarelo. Vejam só. Nesse pedaço aqui, eu preenchi na horizontal, mais puxado pro diagonal, oval, né? E aqui eu fiz na vertical, como a gente falou, tá? 99% dos metais é assim que a gente preenche. Superfícies refletoras, na verdade, é assim que a gente preenche. Como? Movimentos na vertical, na principal base, tá? Então, aqui, por exemplo, é o tamanho maior. Aqui a gente chama de base. Então, na base, movimentos na vertical. Tudo bem? Vou mexer no celular de novo só para atualizar para ver se tem comentários. E vocês viram que os filhos tá aqui? Eu ia falar um oizinho para vocês. Isso, ó, marca bastante gente. Oi, Rose, tudo bem? Seja bem-vinda na sua primeira live com a gente. Esteja com a gente sempre, porque sempre tem live aqui. Sempre tem live no Amor e Arte, tá? Vamos fazer agora a nossa, como é que chama? Alça. E aí, a gente parte já para fazer algumas luzes e sombras, tá? Aqui, ó, eu vou preencher esses 2 vãozinhos com o castanho. Então, aqui tem um vãozinho, eu vou preencher com castanho, ó. Certo? E aqui tem outro vãozinho, vou preencher também com castanho. Se você estiver assistindo essa live depois do dia 10/12,
às 15 horas e 32 minutos. Você também pode estar assistindo lá no YouTube, porque a gente vai mandar pro YouTube depois. Pode me chamar no WhatsApp qualquer dúvida. O WhatsApp tá aí em cima, nos comentários da live. Eu já deixei o número do WhatsApp. Vou colocar aqui pra vocês também. Mas eu não vou deixar em cima da pintura, porque vocês querem ver a pintura, vocês não querem ver meu número, ó. Então, quem quiser entrar em contato comigo pra curso, pra dúvida, pra aula, entre em contato comigo nesse número aqui, tá bom? No WhatsApp. Tô esperando vocês lá. Bom, vamos lá. Então, eu preenchi aqui com um castanho. Agora, eu vou pegar um pincel um pouquinho menor. E aí, quem me conhece sabe, eu gosto muito de usar o 421 número 6 ou o número 4. E mesmo ele não sendo feito para preencher, eu vou preencher esse pedaço com ele, porque eu acho que fica mais fácil de eu trabalhar, porque eu consigo controlar aonde o pincel vai, tá? Então, eu considero ele um pouquinho mais fácil da gente trabalhar, porque eu consigo controlar para onde o pincel vai ou deixa de ir. Bom, vocês perceberam que já se passaram meia hora, eu não tomei água, eu vou tomar água, tá? Ah, que bom que você gostou, Simone. Esse risco é um pouquinho mais simples do que o outro, né? Mas é um risco que dá pra vocês desenvolverem aí vários trabalhos. Ah, Vê, então eu só consigo pintar dessa forma nesse risco que você mandou? Não, vocês podem usar essa técnica em vários tipos de bule ágata, certo? Depois eu vou postar outros riscos de bule ágata pra vocês, para que vocês possam ir treinando. Ó, amarelo ouro, vou vir aqui no meio com o mostarda. Lembrando que isso não é sombra e luz. Às vezes isso é um detalhe da peça ou algum reflexo, início de reflexo que a gente tem que dar, ou alguma curvatura diferente que a gente tem que fazer, tá? Esse risco aqui, essas dicas, quem votou foram vocês lá no Instagram, que eu postei lá no Instagram, nos stories, e vocês votaram. Esse aqui teve 38% dos votos. Foi bem acirrado, porque a gente só tinha 3 opções, e esse aqui ganhou 38% dos votos. Ó, tá vendo, ó? Preenchi. Tá vendo como a gente consegue ver alguns detalhes já no preenchimento? Não fica legal? Gente, essa luz tá me incomodando. Pera aí que eu vou fazer um barulhão, porque eu vou levantar, tá? Mas podem continuar aí que eu tô aqui. Vou fechar a janela pra ver se melhora a luz. Porque esse negócio tá me incomodando. Ah, tá vendo, ó? Era a luz lá de fora que tava incomodando. Era a luz lá fora, da janela aberta. Pronto, agora a janela tá fechada. Bom, vamos lá. Essa bordinha aqui, ó, eu vou preencher de preto. De novo, eu vou usar o 421, porque eu acho que fica mais fácil pra gente poder trabalhar, tá? Então, eu vou usar o 421 pra preencher essa borda de preto. Vamos lá, deixa eu ver. É a primeira vez que eu vejo a sua live e estou gostando muito. Abraços. Muito obrigada, Heloísa Saldanha. Seja muitíssimo bem-vinda. Primeira vez é sempre importante. Ó, eu vou inclinar um pouquinho porque eu quero trabalhar melhor. Os professores costumam falar que o ideal é a gente não movimentar o pincel, perdão, a tábua. Só que eu acho que a gente tem que trabalhar da melhor forma pra gente. Então, eu vou inclinar um pouquinho pra ficar numa posição melhor pra mim. Por que os profs sempre falam pra gente não virar a tábua? Porque a maioria dos alunos não tomam cuidado e aí acabam esbarrando nas coisas na lateral e sujando o seu pano. Então, tem que tomar cuidado se você quiser virar o pano como eu tô fazendo aqui, tá? Ó. Vou colocando o preto nessa borda. Bem preenchidinho. Eu sempre falo para as alunas, quer preencher, quer um bom acabamento, quer que seu cliente sempre volte, tem que ter um perfeito acabamento. E o acabamento, gente, não é só crochê na ponta ou tecido estampado, não. O acabamento é todo o processo de pintura também. Então, o que acontece? Eu acho que para ter um bom acabamento, a gente não pode deixar marca de carbono, a gente não pode deixar trama do tecido sem preencher. O que isso significa? Preencham toda a trama do tecido. Quando eu falo isso, eu não me refiro ao buraquinho do tecido. Eu me refiro ao entrelaço do tecido, certo? Ó.
E pra fazer esse contorno assim perfeitinho, o que que a gente faz? Tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta pra fora e faz o contorninho. Eu ainda vou dar outra dica, ó. Eu costumo pegar um pincel assim, ó, limpinho, tá vendo? E aí eu pego e vou raspando aqui no lateral, ó. Deixa eu virar um pouquinho mais pra vocês verem, ó. Porque daí eu vou moldando. O tecido é moldável. Por que que ele é moldável? Porque ele é macio, então a gente consegue moldar a trama dele pra ele ficar bem certinho, certo? Bem certinho, certo. Ó. Ok? E aí eu vou sempre puxando, ó, pra ponta e arrastando bastante essa tinta, essa cor, tá? Aqui, gente, não é borrão não, tá? É que eu risquei errado e aí acabei arrumando o risco. Então, não é um borrão, é só que eu risquei errado mesmo, certo? Deixa eu ver se nós temos mais comentários. Você acha esse risco no Telegram ou no grupo Amor e Arte, que eu já coloquei lá, tá? Pois é, Leia, colocaram uma carinha brava, mas tudo bem, é só evitar mesmo, tá, gente? Vamos continuar aqui, né? Então, eu vou colocar um pouquinho, aí eu venho aqui, ó. Cuidado com o preto, né? Quando eu falo cuidado, não fiquem com medo dele, porque eu sei, eu tô fazendo curso de frutas, e o nosso fundo lá no curso de frutas, o fundo da pintura, é escuro. Aí as meninas se assustam, porque tem preto. As meninas e os meninos, né? Se assustam, porque tem preto. Só que assim, não precisa se assustar. O preto é uma cor ingrata. O Luiz Moreira que me ensinou dessa forma, né? Por quê? Porque se você coloca muito, você não consegue tirar. Ele mancha muito, né? Então, as pessoas têm muito problema com o preto. Tem dificuldade de trabalhar com preto por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, o preto faz parte dos nossos trabalhos, faz parte do nosso dia a dia. É importante a gente colocar em alguns elementos, então não tenha medo dele. O que vocês podem fazer no começo? Ah, eu não quero usar o preto não, porque eu morro de medo. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão usar o rústico. Pode usar o rústico, pode usar o terra queimada, ou no meu caso eu uso café. Nossa, eu amo o tom café. Eu não gosto de beber café não, mas o tom café eu adoro. Podem usar o café, porque daí eu acho que vocês vão se familiarizando com cores mais escuras. Mas não corram das cores escuras, tá? Elas complementam o trabalho, elas deixam o trabalho mais bonito. A iluminação também em fundos escuros fica mais fácil, porque dá um destaque maior, tá vendo? Certo? Preenchi tudo de preto. Parece que aquela parte lá em cima é um borrão e isso tá me incomodando. Muita coisa me incomoda, né? Aqui, ó, parece que é um borrão, mas não é não. É porque eu errei na hora de riscar. Aqui eu cometi muitas gafes na hora de riscar. A maioria das vezes, o que eu faço? Eu risco no pano primeiro, depois eu transformo em risco pra vocês. Então, aqui foi o caso. Então, eu fiz muita coisa errada. Que eu risquei no pano, aí eu fui arrumando, fui isso, fui aquilo. E aí, ficou uma baguncinha, sabe? Ó, vou tirar um pouquinho aqui do excesso. Inclina o pincel, ó, e vai arrumando a lateralzinha, certo? Pronto, olha que preenchimento legal que ficou, né? E agora vamos começar a aproveitar que tá mais ou menos seco, ó. E a gente vai começar a dar um pouco de sombra e luz aí. Então, nós já temos o castanho aberto, né? Vou abrir aqui o meu tom sépia. E o meu tom branco. Ok? Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar a dar algumas sombras? Vamos sim. A gente vai pegar um pincel... um pincel assim, mas... Como é que eu vou explicar pra vocês? Espera aí. Assim, ó. A gente vai pegar um pincel que tem as cerdas um pouquinho mais finas. Assim, tá vendo? Mais chatinho. Mas, ao mesmo tempo, elas não são tão duras como o que a gente tava usando pra preencher, tá? Então, o que a gente tava usando pra preencher tem a ponta bem dura mesmo, porque ela tá quase sem cerdas. Esse aqui, ó, vamos ver se a gente escuta o barulhinho, ó. Tá vendo? Eu até escuto o barulhinho, ó, porque eu consigo mexer as cerdas. Agora, num pincel mais durinho, ó, eu quase não escuto, tá vendo, ó? Certo? Então, nesse aqui, a gente vai usar agora pra fazer
sombra e luz. Vou mexer mais uma vez a tela pra vocês, hein? Então não se assustem. Quem tem labirintite não fique com raiva. Certo? Ah, obrigada, Angelina. Oi, Rita Gomes, tudo bem? Aparecida, um beijo, muito obrigada. Tô vendo que vocês estão ajudando aí o pessoal respondendo. Perfeito. Bom, vamos lá. Vamos começar então com um pouquinho do nosso castanho. Vou passar em algumas áreas, por exemplo, vamos passar um pouquinho aqui perto da nossa cereja. Agora é sombra e luz, tá, gente? Ó. Vou reforçar, né, perto da minha cereja. Posso fazer também um pouquinho de sombra aqui, ó, da minha folhinha. E aí, existem vários tipos de sombra. Tem aquela sombra que a gente chama de sombra difusa. Por exemplo, o que é difusa? É quando a gente não consegue identificar a silhueta do elemento. Tem a sombra, que já é a sombra mais marcada, quando a gente consegue identificar a sombra do elemento, tá vendo, ó? Eu fiz como se fosse uma segunda folha. Por quê? Porque é a sombra dessa folha aqui, certo? Aí, a gente pode fazer... Já essa aqui, ó, tá mais espalhadinha, não é tão marcada. Então, a gente chama de sombra difusa, tá? Aqui também eu posso colocar um pouquinho de sombra, ó. Puxando assim, ó. Ok? Do outro lado aqui também. Então, vocês já estão percebendo pelo desenho das minhas sombras de que lado tá vindo a luz. Ah, então quer dizer que eu sempre vou ter que fazer para um lado só? Olha como já deu profundidade fazendo dessa forma. Não, nem sempre vocês têm que fazer de um lado só, tá? O que acontece? Nesse desenho, como eu falei para vocês, eu estou simplificando alguns preceitos, alguns conceitos. Mas, quando a gente está fazendo um desenho realista, a sombra e a luz podem vir de vários lugares diferentes. Vou mostrar um exemplo para vocês enquanto aqui dá uma secadinha. Vamos olhar aqui, por exemplo, ó, a nossa mexerica, que a gente fez na aula do curso de frutas, ó. A gente fez essa mexerica aqui no curso de frutas, tá vendo? Vejam vocês, a gente percebe que tá vindo uma luz de cima, tanto que projetou. O que é projetar? É quando um elemento faz sombra, projeta a sua sombra em cima de outro elemento. Então, projetou a sombra da folha sobre a mexerica, certo? Mas, ao mesmo tempo, essa mexerica também fez uma leve sombrinha em cima desse aqui. Ué, então tá vindo luz de cima e luz de frente? Sim, está vindo luz dos dois lugares. Por que isso? Porque num desenho realista a gente pode ter vários focos de luz. Por exemplo, pensem aqui onde eu estou. No meu ateliê, eu pedi para o meu padrasto colocar 3 focos de luz diferentes na parede, no teto. Então, ele colocou luz, tem luz aqui, aqui e uma luz aqui, certo? Então, significa que só eu, num estúdio pequeno, num ateliê pequenininho, caseiro, tenho 3 focos de luz diferentes. Então, um desenho realista pode ter mais de um foco de luz diferente e, por consequência, pode ter mais de uma direção de sombra diferente. Entretanto, todavia, porém, aqui eu estou fazendo praticamente uma direção única de luz e sombra, porque nós estamos fazendo um trabalho um pouquinho mais simples, tá? Então, tem dificuldade com luz e sombra? Comecem pelo mais simples, que é, se a minha luz está do lado esquerdo, minha sombra estará do lado direito, certo? Então, vai ser sempre assim? Não, conforme vocês vão aprendendo, vocês vão dificultando o trabalho de vocês no seguinte sentido, vai deixando mais complexo porque o entendimento aumenta, aí vocês vão mudando também esses conceitos, tá bom? Aqui a gente vai colocar um pouquinho de sombra, que é do cabinho, ó. Aqui também um pouquinho de sombra. Só para dar um movimento pro nosso cabinho, tudo bem? E agora vamos fazer sombra lá dentro do copo. Da caneca. Então, eu vou colocar um pouquinho do castanho aqui. Sempre trabalhando, ó, com pouquíssima tinta. Se na fase do preenchimento a gente enche o pincel de tinta, na fase do acabamento, luz e sombra, a gente põe bem pouquinho. Tá vendo, ó?
Enquanto isso aqui seca, eu vou aproximar um pouquinho a imagem pra gente começar a fazer um pouco dessa parte preta. Então, mais uma vez, vou balançar o celular. E também vou aproveitar para beber um pouquinho de água, viu, gente? Estão marcando o pessoal aí nos comentários que eu tô vendo, né? Obrigada, viu? Vou beber um pouquinho de água. Eu falo muito, aí se não bebe água já viu, né? Vou usar aqui o 421 número 4. Como eu falei pra vocês, eu gosto bastante de usar esses pincéis. E a gente vai fazer aqui, ó, a nossa separação. Se vocês têm... Eu tô usando cinza, tá? Se vocês têm medo de fazer, de repente, pintar e... né? Porque aqui, por exemplo, eu pintei tudo de preto e aí eu perdi o risco. Aqui eu vou usar o branco, porque o cinza quase não tá pegando em cima do preto. E como o preto ainda tá um pouco úmido, o cinza, o branco com preto vai acabar ficando cinza. Se vocês tiverem medo, por exemplo, aqui a gente perdeu o risco, né? Porque eu coloquei o preto e tampei todo o risco. Não tem problema. O que vocês podem fazer? Quando estiver preenchendo, se vocês têm medo de perder o risco, coloca um pouquinho de cinza nessa divisão e aí no restante você põe o preto. Que daí você não vai perder o risco, certo? Ó. Tá vendo? Como já deu uma certa profundidade aqui, ó. Bem de levinho, mas deu uma profundidade, né? Outra coisa, gente, o bule vermelho, como foi que eu preenchi? Da mesma forma, só mudaram as cores. Eu usei tons de vermelho. Ali, por exemplo, eu usei o vermelho luz e o púrpura. Então, vocês podem usar para preencher o vermelho luz, o vermelho vivo, o púrpura. Até o vermelho tomate também fica bem bonito, tá? Bom, e agora? Agora, a gente vai colocar um pouquinho mais de efeitos, tá? No seguinte sentido, quando a gente tem um item assim meio arredondado, e a gente quer que ele pareça arredondado e não achatado, a gente pode pegar um pouquinho do tom mais escuro e colocar assim, ó, antes de alcançar a borda. Tá vendo, ó? Eu não fui até a borda, eu fui só puxando da borda pra dentro, ó. Não vou até a borda. Aí, eu venho aqui com o amarelo e vou reforçar essa borda aqui, ó. Tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta pra fora, ó. Esse é o mesmo pincel que a gente usou pra preencher. Tá vendo? Ó como fica diferente, dá um toquinho diferente, certo? Posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Vê, mas o que que é isso? Pode ser um reflexo de alguma coisa que tá no ambiente. Porque como é esmaltado, ele reflete tudo que tá no ambiente. Então, se tiver uma janela aberta, como foi o caso aqui que vocês viram que eu tive que fechar, ou se tiver alguma coisa, sabe? De luz mesmo, ou de sombra, ou mais escuro, aqui eu tô colocando um pouquinho mais de tom amarelo. Tem algumas cores que depois de seca, elas precisam ser reforçadas, para ela ficar ainda mais viva. E o amarelo, branco, cores mais claras assim, em sua maioria, sempre é necessário reforçar um pouquinho mais. Aqui também vou colocar um pouco mais de amarelo, o que vai me ajudar também, ó, a intensificar todas as cores escuras que a gente colocou, tá vendo? Vou aproveitar enquanto o meu preto lá seca, vou pegar um pouquinho do sépia e vou passar bem marcadinho aqui embaixo, ó. O que que é bem marcadinho? Eu não vou espalhar, tá vendo, ó? Eu vou passar e não vou espalhar, tá? Deixa eu só trazer o dedo um pouquinho mais pra cá, pra vocês verem com mais... Ó. Aqui também a gente pode fazer um pouquinho, ó, pra... E aqui naquele cantinho também a gente pode pôr bastante sépia, ó. Vou aproveitar o sépia e vou reforçar aqui dentro. E aqui também.
Tá vendo como sem luz a gente já fez um bom sombreamento, já deu uma boa base pra pintura, né? Claro, se meu fundo tivesse feito, ia estar ainda mais bonito, né? Mas é que o fundo não foi feito e aí acabou não dando muito certo, acaba não destacando do jeito que a gente quer. Mas se o fundo tivesse feito, o destaque ia ser bem grande. Aqui tá faltando tinta pra mim. É que vocês não veem aí no vídeo, provavelmente, onde tá faltando tinta. Só que se eu não faço esse ponto, esse acabamento agora, depois que eu fizer luz e sombra tudo e terminar, eu não vou conseguir preencher de tinta. Por quê? Porque já vai estar no acabamento, então eu não consigo preencher a tinta, tá? Por isso que eu gosto de já ir preenchendo agora. Tudo bem? Gente, ficou alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Deixa eu ver. Oi, Gesiane, tudo bem? A Luciana tá marcando todo mundo, hein, Lu? Acompanhando e adorando. Obrigada, Marta. Bom, vamos lá. Então, vamos agora para nossa luz. A gente vai usar o branco. Então, eu vou pegar aqui o meu branco. Deixa eu ver se eu tenho um branco mais diluidinho. Com o branco, ó, vou virar um pouquinho de novo, para eu ter um pouquinho mais de movimentação, tá? Com o branco, um pouquinho de nada, a gente vai fazer aqui embaixo, ó. Fiz um pouquinho, espalhei, agora eu vou fazer, ó, batidinha e não vou espalhar. O que que acontece? A gente espalha primeiro como se fosse uma pré-luz, né? Uma indicação, assim, de que bateu uma luzinha mais clara, mas não é aquela luz, assim, muito forte. E depois, a gente vai fazendo a sombra mais marcada. O que que é a luz marcada? É aquela que não espalha. É aquela que fica bem nítida, ó. Aqui eu vou fazer com um pouquinho de branco. Vou pegar e vou fazer um pouquinho aqui, ó. Essa não é muito espalhada. É mais marcadinha, ó. Pessoal, às vezes pode dar uma leve travadinha pra vocês, porque tem gente que me liga. E aí eu não posso, como eu uso o celular, eu não consigo desligar o celular pra fazer a live. Então, eu tenho que fazer a live com ele ligado. Tá? Porque também eu fico com medo de cair o Wi-Fi, e aí travar de vez. Então, por isso que eu faço com ele ligado. Ó, um pouquinho só de luz, tá vendo? Vou mexer de novo aqui só pra ver se tem alguma mensagem nova. Boa tarde, Vânia, tudo bem? Boa tarde, Luiz Carlos. Certo? Botas pro Natal? Adelair. Botas pro Natal é uma boa. Eu acho que faz muito tempo já que eu não pinto isso. Obrigada, Franciele. Certo? Então, às vezes, se travar um pouquinho, tenham paciência que logo em seguida eu já volto aí pra vocês, tá? Aqui vou reforçar um pouquinho do branco, agora que tá mais sequinho. Vou reforçar um pouco do branco aqui, mas não vou espalhar, ó. Vai ser aquele marcadinho que eu comentei com vocês, tá vendo, ó? O que que é o marcadinho? Vejam, aqui tá mais forte, eu vejo que é branco mesmo. Aqui já tá mais suave, não parece tão branco, certo? É isso. Esses são os pontos. Aqui a gente vai pegar um pituá pequenininho, um pouquinho do branco, vai tirar o excesso, ó. Aí eu vou vir aqui e vou fazer um pouquinho só, ó. Ok? Bem pouquinho. Mais um pouquinho de branco. Fiz a pré-luz e agora eu vou marcar um pouco, ó. Mas não muito. Ok? De novo, vou pegar um pincel mais molinho. Então, vamos lá. Toda vez que eu quero raspar a tinta, é o pincel durinho. Toda vez que eu quero deixar a tinta assim, mais marcadinha, é o pincel molinho. Tá bem? Tudo bem? Aí, a Angelina colocando as minhas redes sociais, para quem quiser acessar outras redes que de repente não conhecem, né? Aqui eu vou deixar um pouquinho mais marcado o meu sépia.
E aí, ó, a gente pode marcar aqui também uma voltinha, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho mais a mão, aí eu acho que vocês veem melhor. Ok? Vou lavar o pincel. Vou tirar um pouquinho só dessa marcação aqui. Às vezes a gente faz as coisas também e não gosta, faz parte. E aqui eu vou pôr um pouquinho só de sépia. Por falar em às vezes a gente faz as coisas e não gosta, eu fiz na semana passada uma pintura, comecei a fazer um projeto e eu detestei o fundo. E o Jô já tinha feito barrado, tá? Detalhe. O Jô já tinha feito barrado do pano. Eu falei pra ele, Jô, eu não vou continuar pintando esse aqui. Ele falou, continua, amor, depois de pronto, talvez você goste. Eu falei, não vou continuar. Às vezes tem algumas coisas que não adianta a gente insistir. Se a gente não tá gostando, não vai gostar. Mas, ao mesmo tempo, eu não desisti, eu não parei de pintar aquele projeto, eu só fui pra outro pano. Por exemplo, eu parei de pintar aquele pano e comecei o projeto tudo de novo em outro pano, que eu vou mostrar pra vocês já já. Então, é normal a gente errar, a gente não gostar, a gente pegar e fazer de novo. É super natural, tá, gente? Então, não desistam por conta disso, tá bom? Boa tarde, Áurea, tudo bem? Deixa eu ver quem é a primeira vez. Noésia, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo carinho. Gente, agora eu vou ler um pouquinho de comentários, tá? Porque eu tô meio paradinha sem ler os comentários. Oi, Marisete. Oi, Mazinha. Ah, obrigada, muito obrigada mesmo pelo carinho. Obrigada a todos vocês por estarem aí, viu? Bom, vamos lá, vamos terminar a nossa caneca e aí depois eu faço o sorteio, tá? Lembrando que são 2 prêmios. Um é são meus projetos, 5 projetos meus, incluindo esse aqui, né? Incluindo aquele que eu mostrei de modelo pra vocês. E o outro é a flor da Ana Paula, tá? Olha aqui, gente, a burrada que eu fiz. Não sequei direito o pincel. Eu sou daquelas professoras que quando erra, mostra que errou, tá? Não sequei direito o pincel, ó, e fui passar aqui no preto. O que que acontece com o pincel molhado? Ele expande a tinta. Então, eu vou primeiro cobrir aqui. E depois, quando eu for fazer o fundo dessa parte, aí eu vou passar de novo a tinta. Porque como é preto, às vezes o preto não cobre, né? Com uma única camada. Então, eu vou cobrir aqui, ó. Vou esperar secar e depois eu venho fazendo fundo, tá? Às vezes acontece. Acabei de falar que errar é normal e errei mesmo. Bom, vamos lá. Agora eu vou pegar o pituá, tirar o excesso da tinta. A gente vai fazer um pouquinho de luz nessa parte aqui, mais clarinha. A gente já falou que a luz principal, ó, ela tá vindo daqui, né? A nossa luz principal. Então, eu vou colocar um pouquinho de luz seca aqui, ó. Mas eu vou colocar só um pouquinho, porque a nossa luz principal não tá vindo da direita, e sim da esquerda, ó. Então, eu vou colocar só um tiquinho, certo? E aí, no nosso cabinho, aí eu posso colocar mais cor, mais branco, ó. Vou colocar um pouquinho aqui, na parte de cima, e vou puxar. Tem algumas ágatas que tem uns lascadinhos, né? Tem gente que não gosta de fazer, é natural, é normal. Tem aluna minha que fala assim, a Marisete é uma delas. Ah, eu não quero que a minha ágata fique estragada, não. Ela vai ficar inteira. Lembra disso, Mari? Então, você pode colocar alguns lascadinhos, se você quiser, né? Algumas cores mais claras, mais escuras, perdão, ou não colocar, tá? Aqui, ó, a gente vai pegar o 421 e vai colocar um pouquinho mais de tinta, só que o sépia aqui fora, ó. Reforçando o que a gente já fez antes. Aqui também eu posso colocar um pouco. Certo? Olha aí.
E aí, se o meu fundo tivesse prontíssimo, a gente também pode colocar um pouquinho de branco aqui, ó, nas laterais, para reforçar essa contraluz. Ou como eu descobri que se chama, luz de corte. Eu chamo de contraluz porque é onde tem um tiquinho de nada de luz, mas não é tanto como tem nos outros elementos. Só que o certo é chamar de luz de corte. Por quê? Porque tá cortando... Vou mostrar um exemplo, ó. Vamos pegar aqui o morango. Vou mostrar pra vocês o morango, ó. Tá vendo esse morango aqui? Aqui, essa parte dele era totalmente escura. E aí, tem a sombra escura. O que acontece aqui? A gente coloca um pouquinho de contraluz, nesse caso eu usei o lilás, para poder separar cor escura de cor escura e a gente conseguir definir um pouquinho mais o nosso item. Isso se chama luz de corte. Eu corto a separação entre a luz escura e a luz clara, tá? Isso é luz de corte. Tudo bem? Bom, como vocês estão muito acostumados, seja muito bem-vinda, Rosemary França. Como vocês estão, as pessoas que já estão acostumadas comigo sabem que eu demoro uma vida para ensinar um pedacinho. Mas, eu já falei isso várias vezes. Seja muito bem-vinda, Andréia Verdiano. Ela disse que é a primeira vez e que ela é de Limeira. Eu prefiro ensinar uma coisa com maestria, ou seja, que vocês consigam reproduzir sozinhos, então com o maior número de detalhes possíveis, do que ensinar um monte de coisa e depois vocês falarem, eu não consegui fazer. Por quê? Porque eu sei que a minha técnica, ela é mais trabalhosa. Eu não falo que ela é difícil, muito menos que ela é impossível. Ela é mais trabalhosa, ela tem mais detalhes para serem observados. Como outros tipos de técnica de outros professores também é assim. Cada um cada um, como se diz, né? Então, aqui no caso, o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes eu demoro bastante mesmo. Então, agora que eu percebi que já faz 1 hora que eu tô aqui tagarelando com vocês, e eu ensinei só a caneca. Mas amanhã tem outra live, a gente vai fazer suculenta, amanhã às 3 horas da tarde, no Facebook do Bazar Horizonte, tá? A gente vai pintar no pano camomila da Estilotex. Ó, eu vou pintar nesse pano aqui. Olha que cor bonita, gente. Camomila da Estilotex. Na semana que vem tem uma live na terça e tem outra na quinta. Então tem bastante live pra vocês aprenderem muitas coisas comigo, viu? Deixa eu ver quem mais aí. Tem alguém que falou, é a minha primeira live. Queria ver você pintando todo o risco. Ah, Ângela, é que numa live é complicado. Você faz curso com a Pro e você sabe como eu sou, né? Eu falo muito, então numa live a gente ia ficar umas 3 horas conversando. Amo essas canecas e bules. Ah, eu também adoro, viu? Alguém falou que era a primeira vez e eu perdi... Eu perdi o comentário. Desculpa, viu? Ah, vi uma que acabou de falar. Boa tarde, estou amando a aula, estou pela primeira vez. Seja muitíssimo, muitíssimo bem-vinda. Não esquece de compartilhar, tá, gente? Compartilha aí para chegar no maior número de pessoas possíveis. Tudo bem? Bom, qual outro ponto que eu posso fazer com vocês? Porque a gente tá a 1 hora, mas essa live não é de patrocinador, não é de nada. A gente pode ficar mais um tempo se vocês quiserem. Tem alguma coisa específica que vocês gostariam de fazer ou eu posso continuar? Vamos fazer a cereja, já que vocês me pediram? Para a cereja, a gente vai usar o vermelho luz. Todas as cerejas são iguais? Não! Todas as cerejas não são iguais. Tem cerejas mais escuras, tem cerejas mais claras, tem cerejas mais verdinhas, tem cerejas com um pouco de amarelo. Essa aqui a gente vai usar mais o vermelho. Ó, vou mostrar um outro tipo de cereja que as meninas fizeram comigo no curso. Essa aqui tá bem puxada pro vermelho e tem um pouquinho de rosa pra contrastar e fazer uma sombra, ó, tá vendo? Essa aqui é uma outra cereja que a gente aprendeu no curso online de frutas, tá vendo? Ah, aqui, por exemplo, ó, eu usei a contraluz, usei um pouquinho só de azul. Aqui tem um azul cristal, tá vendo? Na contraluz, na luz de corte, tá? Então, esse aqui a gente fez lá no curso, ó. Vamos fazer agora uma cereja? Ah, não sei se vocês perceberam, mas aqui, ó, eu errei. Por quê? Porque eu mudei o risco da minha cereja. Então, entra um pouquinho aqui, ó. Porque nem toda cereja é redondinha assim, né? Cerejas são mais redondinhas quando a gente tá olhando de um ângulo diferente.
Mas quando você tá olhando assim mais de cima, elas não são redondas. Então, eu precisava colocar mais tinta aqui. Quando a gente tá pintando porcelanizado, ou country, ou lúdico, na maioria das vezes é assim. Tem alguma coisa em cima, incidiu sombra. Ou seja, só porque a folha tá em cima dele, já incidiria sombra. Agora, quando a gente tá pintando realismo, a gente tem que verificar da onde tá vindo a nossa luz, tá? Vamos pintar esse aqui, então, que eu acho importante a gente pintar. Só vou pegar a minha referência. Quem sabe, quem me conhece sabe que eu sempre uso alguma referência como base, alguma coisa assim. Então, eu peguei uma referência aqui pra gente poder trabalhar. A Adriana colocou aí, ó, do Grupo Moriarty, viu? Eba, amo cereja. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Tânia. Tudo bem com você? Liliane falou que tá perfeito. Valdeneide, um beijo pra você. A Ângela colocou aí também o link do grupo. Entrem lá, solicitei para participar do Grupo Moriarty. Isso aí, solicita mesmo, porque tem muitas dicas lá, o risco eu já postei lá, tá? Então, para quem não está no meu grupo do Telegram, né, ou não quer estar, ou não quer participar do grupo do Telegram, não tem problema, nada é obrigatório. Vocês podem encontrar o risco, assim como muitas outras dicas que eu e as outras professores damos lá nesse curso, lá nesse grupo, perdão, a Moriarty. Então, vamos lá, gente, vamos fazer a cereja, né? Porque senão eu vou ficar falando, já tô falando há 17 minutos, daqui a pouco vocês vão falar, meu Deus do céu, não quero mais saber da Verônica. Vamos lá, vou pegar aqui também o Rouge, na verdade é um rosa antigo, tá? Vocês podem usar até o rosa chá. E a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui, ó. A cereja, ela tem uma superfície extremamente refletora. Eu vou aumentar um pouquinho. O que acontece em superfície refletora? Bateu luz, fez branco. Bateu sombra, vai fazer escuro. E vai ficar bem marcado, tá? Então, os movimentos vão ser marcados, ó. Vou começar com um pouquinho do rosa. Já vou começar fazendo o movimento do que eu quero pintar, ó. Vou fazer com um pouquinho do rosa. Aí, eu vou pegar um pouco do púrpura e vou fazer umas áreas mais escuras. Lembrando que ainda não estamos fazendo sombra e luz. A gente tá preenchendo. Claro que alguns elementos a gente já começa a preencher dando alguns formatos. Como, por exemplo, eu já estou dando alguns reflexos para minha cereja. Púrpura. Vem aqui também, ó, com o púrpura. Estão vendo? Olha que interessante, fica uma bolinha toda doida, né? Verônica, da onde você tá tirando essas cores? Como é que você tá vendo esse desenho? Eu tô usando uma referência. O que é referência? É uma foto de modelo. Para quem não faz projeto, qual que é a referência? O projeto. Para quem não faz projeto, mas também não compra projeto, qual que é a referência? A foto que a professora publicou para vocês seguirem de base. Para quem prefere só copiar, que não tem problema, tá? Vejam vocês. Como vocês mesmos falam às vezes, o Só Nosso para todo mundo. Então, tem espaço para quem vende projeto, tem espaço para quem doa risco de graça sempre, tem espaço para quem faz aula, tem espaço para quem faz live, tem espaço para todo mundo. Então, o que eu quero dizer com isso? As referências de vocês que não fazem projeto é a gente que é professor. A nossa referência, na maioria das vezes, é alguma cereja mesmo, né? Eu, no meu caso, eu tô vendo aqui a cereja ao vivo e a cores. Aqui eu vou dar uma mudadinha, ó. Vou pegar um pouquinho de tinta, tá vendo? Tô vendo que tá fazendo muita sombra. Vou mudar um pouco a posição da mão, ó. E vou fazer uma parte mais funda aqui. Tá vendo, ó? Dei uma leve mudadinha. Coisa boba. Ah, outra coisa. Quero uma cor mais clara, como eu falei pra vocês lá na xícara. Ah, eu quero que o púrpura não fique tão escuro. Então, eu vou colocar o púrpura em cima do vermelho. Ah, eu quero que o rosa não fique tão rosa. Vou colocar o rosa depois sobre o vermelho. Ah, eu quero que o púrpura fique púrpura. Então, eu vou colocar o púrpura no seu lugar, o vermelho no seu lugar, o rosa no seu lugar. Tá? Então, cada cor vai ter o seu espacinho. Tudo bem? Aqui, eu nem entraria tanto nesse mérito, mas a gente também pode fazer se vocês quiserem. Então, por exemplo, eu posso pegar um pouquinho do vermelho e colocar aqui, ó. Como uma espécie de reflexo da nossa cereja. Tá vendo? Bem um pouquinho de vermelho. Venho aqui, ó.
Por que eu falo não entro nesse mérito? Para não complicar ainda mais a cabecinha de vocês, né? Porque às vezes a gente fica com muita dúvida. Então, às vezes, para não complicar muito a cabeça, a gente pode não fazer determinadas coisas. Então, vocês vão ouvir muito eu falando, principalmente para quem tá aí no começo, a primeira vez. Ah, você pode isso, você pode aquilo. Sabe por quê? Porque aposto que vocês acharam que já tava lindo, sem precisar desse reflexo. Então, se vocês já acham que tá lindo, e de novo, eu falo isso 1 milhão de vezes e vou continuar falando, a arte é subjetiva, às vezes pra você tá lindo, e é o que tem que importar mesmo, pra você e pro seu cliente tem que tá bonito, você não precisa colocar, tá? Esse detalhe. Então, eu não vejo, aqui eu vou espalhar um pouquinho, tá? Então, eu não vejo problema nisso, por isso que às vezes eu falo, ah, você pode isso, ah, você pode aquilo. Por exemplo, ó, vou mostrar um novo trabalho pra vocês, que vai ser lançamento na terça-feira da semana que vem, que eu quero ver vocês assistindo a minha live, hein? Pra eu explicar um pouquinho mais sobre esse lançamento. Olha só, aqui a gente fez um cupcake, tá vendo, ó? E tem um monte de fruta nesse cupcake, ó. Só que ele tá do lado de um objeto que é refletor, que é de inox. Olha isso, ó. Tá? Um objeto de inox. O que eu fiz? Coloquei um leve reflexo dos elementos, ó, no inox. Tá vendo? Olha como dá profundidade pro desenho, como fica legal o desenho, tá? Vamos fazer essa aqui agora, só enquanto essa seca um pouquinho, porque daí vocês colocam bem na cabeça de vocês cada detalhe do nosso desenho. Aqui eu vou colocar um pouquinho do rosa, ó, puxando pra dentro, tá vendo? Ó, seguindo sempre o desenho. A gente preenche seguindo o desenho, então a minha pincelada vai ter um movimento certo, tá? Tudo bem? Pra quem quer o link pra entrar, a Ângela tá colocando o link aí, tá bom? Nos comentários. Mas, ao mesmo tempo, olá, Anselmo, tudo bem? Seja bem-vindo. Mas, ao mesmo tempo, vocês podem colocar... podem me chamar no WhatsApp ou também tem aí na descrição da live o link, tá bom? Bom, gente, procurem o Celso, como eu falei. Tem meninas aqui que já compraram os riscos dele. Procurem o Celso, adquiram os riscos que vocês não vão se arrepender. Ó, aqui agora eu vou colocar um pouquinho do escuro também, ó. Tudo marcadinho. O que é marcado? É quando eu consigo ver onde um começa e onde o outro termina. O que é esfumado? É quando a gente suaviza, faz o efeito degradê. Eu não consigo saber onde um começa e onde o outro termina. Tá certo? E agora eu vou continuar, ó, a preencher com vermelho luz. Quando eu tenho já uma cor e outra cor, o que eu faço? Começo a preencher onde não tem cor e vou arrastando para onde tem. Vocês conseguem ver aí? Ixi, borrei aqui, ó. Hoje eu tô que tô, né, gente? Juro que eu não sou muito assim, não, mas acho que vai chegando no final do ano, a gente vai somando o cansaço. Eu tô molenga, sabe? Quando você tá mole, você vai pintar, demora uma vida pra pintar. Ontem eu dei uma aula num curso de frutas e eu já sou uma pessoa bem detalhista. As meninas sabem disso, os meninos também. Mas aí, eu demorei tanto tempo pra fazer uma coisa que eu fiquei pensando, nossa, esses meninos daqui a pouco vão mandar eu ir pra aquele lugar, porque eu demoro demais pra fazer as coisas. Mas é porque eu explico tudo, sabe, gente? Eu acho que tem que explicar, eu acho que vocês têm que... Eu não posso fazer só o movimento do pincel e não explicar o porquê. Porque quando a gente entende o porquê, eu acho que a gente caminha mais sozinho. Então, por exemplo, eu vejo muitos de vocês que começaram a aula comigo em 2018, hoje fazem seus próprios riscos, hoje fazem seus próprios desenhos, né? Conseguem já analisar. Teve uma aluna que fez... uma montagem com um dos nossos riscos, né? Ela colocou um hibisco a mais. Mas ela seguiu as cores do hibisco de uma referência que ela pegou na internet. E ficou lindo. Então, eu fico muito feliz, sabe? Quando eu vejo essas coisas. Porque é o que eu tô falando. Eu tenho que ensinar os porquês. Que quando você sabe o motivo que você tá fazendo determinada coisa, você acaba entendendo melhor a razão de estar fazendo aquilo, sabe? Ó, certo? E aí, a gente pode também preencher mais uma, se vocês quiserem. Depois a gente faz a luz de uma, pelo menos, pra vocês verem como é, tá bom? Vamos lá? Na verdade, eu já vou fazer a luz, a sombra aqui, ó, porque é tudo a mesma coisa. E aí, eu não fico tomando muito tempo de vocês. Eu vou usar o carmim real.
mas vocês podem usar o vinho, tá bom? É que o vinho, pra mim, ele é um pouquinho mais claro, e aí eu gosto, às vezes, de usar esse aqui, que eu acho que chama mais atenção, tá? Dependendo da cor que eu tô fazendo. Imagina, Celso, Deus abençoe a todos nós. Primeira vez que tô aqui, Porto Velho, seja muito bem-vindo, Doralice. Nossa, passamos dos 200, que maravilha isso aí, hein? Gostei, muito obrigada. Ângel colocando os nossos contatos, tem que baixar isso aí. Deixa eu ver, você explica muito bem, muito obrigada, Anselmo. Minha internet está falhando, perdi muito. Sem problema, Sandra, depois vai ficar aqui salvo, tá? Que bom que você gostou da aula, Lu. Gostei da dica do pincel, não usava, agora eu tô usando, amei. É o melhor pincel, sinceramente, vocês vão ver. Depois que vocês começam a usar, vocês vão ver. Eu conheço, já comprei, são lindíssimos riscos do Celso, super recomendo, viu? A Mi recomendou aí, ó, os riscos são maravilhosos. Bom, vamos lá, vamos fazer sombra e luz aqui, e aí a gente parte pro sorteio, e depois eu faço... E depois a gente continua, tá? Lembrando, eu vou sortear 2 pessoas. Essas 2 pessoas têm que entrar em contato comigo e me passar o código das lives que foram feitas pela Angelina, pela Aline, pela Dolores e pela Ana Paula. E esses... Foi, Adriana, só que esse é uma coisa um pouquinho diferente, tá? Eu ainda tô te devendo um vídeo que vai lá pro canal do YouTube, mas esse aqui é outra coisa. Mas é um cupcake que eu sempre penso em vocês. Vai ficar gravada na íntegra, exatamente, Ângel. Você tá respondendo as meninas aí. Então, assim, ó, vamos lá. Vou falar de novo do sorteio enquanto eu só retoco aqui do lado. Tô só retocando, tá? Pra arrumar o contorno enquanto eu tô falando com vocês. Vamos lá. O sorteio, ele vai ser, daqui a pouquinho, eu vou sortear 2 itens. Um item são flores, um kit de flores da Ana Paula Alves. E outro item é um kit com 5 projetos da Verônica Silva, projetos para pintura em tecido. Esses projetos e as flores vão ser enviadas para 2 pessoas diferentes, com frete incluso. Até aí tudo bem, né? Para concorrer, tem que ter assistido as outras 4 lives além dessa aqui, anotado os 4 números e ter compartilhado as 5 lives, incluindo essa aqui. Então, você vai anotar os 4 números, compartilhar a live e me chamar no WhatsApp se você for o ganhador. Quando a pessoa me chamar no WhatsApp, eu vou conferir se ela cumpriu todas as regrinhas. Cumpriu todas as regras? Aí sim a pessoa ganha, tá bom? É o Celso Oliveira, Tereza, ele tá aqui. Pode procurar o Celso Oliveira, tá? Ah, que bom que você tá gostando, Marilena. Mas eu entendo mesmo, às vezes vocês estão na correria aí também, né? Bom, vamos agora para sombras. Vou pegar o meu carmim real, vou colocar um pouquinho aqui, ó. Vou colocar um pouquinho também aqui. E vou colocar um tiquinho de nada aqui em cima. Vejam que eu não apaguei o púrpura, eu ainda vejo os tons púrpura. E vou até colocar um pouquinho mais, vou colocar um tiquinho de púrpura aqui, ó. Mas olha só como ele fica meio apagadinho. Por quê? Porque a gente tá colocando em cima de outra cor. Então, ele não fica aquele púrpura puro, tá vendo, ó? Ele vai ficar mais apagadinho, certo? Ok? Agora, a gente vai fazer a nossa luz de corte. Vou pegar um pouquinho só do meu rosa. Vou colocar um pouco aqui em cima, ó. Bem pouquinho aqui em cima. Ok? Pra dar o destaque. Vou pegar um pouquinho do rosa também e fazer um leve destaque aqui embaixo. Certo? E agora, com um pincel que eu falo que é um pincel chato, mas ele tá bem espanadinho, ó, eu uso ele pra isso mesmo, tá vendo que ele tá espanado? Vou pegar um tiquinho do branco, tirar o excesso e vou fazer uma luzinha mais clarinha aqui. Com o branco, ó. E aí,
Como a nossa luz tá vindo mais daqui, eu vou pegar o filete e vou fazer algumas luzes bem pequenininhas, com o branco também. A gente vai pegar o filete, ó, e vai fazer uma luz aqui. Tá vendo? Vou fazer uma luzinha de nada aqui, ó. E posso fazer uma luzinha de nada aqui. Certo? Por que isso? Porque ela é uma superfície refletora. Então, às vezes, quando bate luz em ângulos diferentes, ela vai fazer luz em ângulos diferentes também, ó. Ok? Aqui é para dar aquele efeito mais arredondado. Vou pôr um pouquinho mais de púrpura. E também vou colocar um pouquinho mais de vermelho aqui. Ok? Prontinho, ó. Uma cereja tá pronta. Vocês viram como não é tão difícil assim? A gente só tem que deixar as coisas mais marcadas, né? Tudo bem? E aí, curtiu? Eu, Verônica, considero qualquer tipo de dica, a mais simples que seja, muito importante. Porque às vezes é uma coisa assim que você nem imaginava e que veio para poder acrescentar no seu trabalho. É por isso que eu sempre trago algumas lives ou participações em programas aqui para vocês, para ficar registrado no canal e você conseguir encontrar tudinho de todas as dicas que eu dou. Então, ó, aproveita essas dicas e compartilha esse vídeo para chegar em mais pessoas, tá bom? Ah, e não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, curtir esse vídeo. Eu sempre esqueço a ordem, mas é isso aí. Beijinhos e até a próxima dica!